Bom dia, meus amados. Bom dia, guerreiros do Senhor, guerreiros, guerreiras, generais de Deus. Bom dia para vocês. Como vocês estão? Tivemos 3 dias, terminando ontem, com 3 ministrações poderosas sobre jejum, onde o Senhor trouxe muito entendimento. E hoje eu quero ter um período de comunhão com vocês, quero que vocês façam perguntas sobre o jejum. Então, 3 dias eu ministrei a palavra e agora eu gostaria de saber as suas dúvidas. Queria que você fizesse perguntas para que eu pudesse responder as suas dúvidas em relação à prática do jejum. Tá bom, querido? Então, eu vou deixar vocês perguntarem. Como sempre, lembrando os irmãos que é mais fácil você fazer a sua pergunta depois que eu terminar de responder. Então, eu respondo uma pergunta, enquanto eu estou respondendo, você escuta a minha resposta, porque a resposta que eu dou para um abençoa o outro, e assim que eu terminar de responder, você faz a sua pergunta, porque senão eu vou estar aqui respondendo e você vai fazer a sua pergunta, eu posso não ver, não prestar atenção, porque eu estou concentrado em dar a resposta para a última pergunta. Amém? Então vamos lá. Vocês podem começar. Podem começar, tá bom? Posso fazer jejum de beber só água, ou seja, bebendo só água, né? O jejum, ele é isso. O jejum bíblico, ele é abstinência apenas de alimento, ele não é abstinência de água, porque jejum é você se abster de comida, e água não é comida. A água, ela não é alimento, ela não te alimenta. Ela limpa o seu organismo, ela hidrata o seu organismo, e é essencial beber água. Tá bom? Algumas pessoas já tiveram direção de Deus para fazer jejum de água, mas são coisas mais assim, por exemplo, Esther e toda a nação de Israel durante 3 dias não comeram e não beberam água. E era uma situação assim onde havia um decreto e era risco de morte, né, para o povo de Israel, e era uma situação urgente. E eles fizeram jejum e não beberam água e não comeram nada. Mas o jejum em si, ele não tem nada a ver com água, ele é abstinência de alimentos. Porque, em primeiro lugar, o nosso corpo ele não consegue ficar muitos dias sem água. Acho que no máximo 3 dias, e a pessoa ela já os rins já começam a parar, as pessoas, você já começa a correr risco de vida a partir dos 3 dias se você ficar sem água. Então a água é muito importante. E quando eu estou jejuando, por exemplo, eu bebo muita água, porque o seu corpo ele elimina toxinas enquanto você está jejuando. E beber muita água ajuda a limpar o seu organismo. E aí você tem outros benefícios. Além do benefício espiritual que o jejum ele traz, você tem os benefícios físicos. Você se sente muito melhor. Se você tem uma vida de jejum e você bebe muita água durante o jejum, água com limão é muito bom tomar durante o jejum, limpa o organismo. Então beba água, tá bom? Beba bastante água quando você estiver jejuando. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e ao final dos 40 dias ele teve fome. Não diz que ele teve sede. Isso porque Jesus bebeu água. Como é que alguém ia ficar num deserto, querido? Jejuando no deserto, sem água. Não, realmente não tinha condições. Então Jesus ele bebeu água durante os 40 dias que ele jejuou. Pastor, eu trabalho com crianças e sinto muita dor na cabeça se ficar muitas horas sem comer. Posso beber água e ficar até 1 hora em vez de 3 horas? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode fazer o que você quiser, porque o jejum ele não é obrigatório, tá? O jejum ele é um direito que você tem. É você que se beneficia com o jejum. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você quer fazer até 1 hora, faça até 1 hora. Mas, deixa eu te falar algo sobre a dor de cabeça. Dor de cabeça durante o jejum é sinal de que você está intoxicado. É um sinal de que você está intoxicado.
Seu organismo está com muitas toxinas. E está... Eu não sei o que você come, não sei qual é o seu estilo de vida, de alimentação, mas tem a ver com isso. Então, tem coisas que você pode fazer para se sentir melhor durante o jejum. Então, por exemplo, às vezes eu fico um tempo sem jejuar, e quando eu vou começar a jejuar de novo, eu me sinto péssimo. É uma fraqueza, é um sono, é uma dor de cabeça, é horrível. Mas quando eu continuo, né, vou jejuando no outro dia, chega um momento como agora, por exemplo, eu comecei a jejuar, foi quarta-feira, quarta, quinta, sexta. Eu comecei a jejuar meia-noite de terça-feira. Na quarta eu passei o dia em jejum. Na quinta foi que eu comecei, não foi? Foi na quinta que eu comecei com vocês, os 3 dias, quinta, sexta e sábado, isso. E na quarta, querida, eu estava me sentindo muito mal. Muito mal. Eu fiz um jejum de 24 horas, na verdade não, juntando com o primeiro jejum de quinta, que eu fiz com vocês até as 3, eu já estava em jejum desde meia-noite da terça, quando eu comecei esse jejum com vocês. Então, na verdade, foram 36 horas. E na quarta eu estava me sentindo muito mal. Muito mal. Muita fraqueza, muita dor de cabeça. Mas você precisa vencer. Então, o jejum, ele realmente ele trata com a sua carne. Então, você não queira esperar se sentir bem no início. Agora, quando você vence, querido, hoje eu poderia ficar agora 3 dias sem comer, me sentindo muito bem, se eu quisesse. Mas como eu tenho família, então, por exemplo, hoje é o último dia aqui no canal e preciso passar um final de semana com a minha família, levar meus filhos para sair, para brincar, tomar um sorvete. Então não teria condições nenhuma agora, depois de 3 dias, na verdade 4 dias, que eu estou trabalhando essa área do jejum com vocês, eu continuar jejuando, né? Mas eu poderia hoje começar um jejum de 3 dias, se eu quisesse agora, e eu não me sentiria mal. Provavelmente nem fome eu iria sentir, como ontem mesmo. Ontem eu não estava sentindo fome. Ontem eu tinha que entregar o jejum 3 horas, não consegui, eu estava ocupado, entreguei 4 e sem fome nenhuma. Comi porque tinha que comer. Então, não pense que comecei a jejuar, estou me sentindo mal, não aguento. Isso é só o momento. É só uma reação do seu corpo. Nada de mal está te acontecendo. Pelo contrário, seu organismo está se limpando de toxinas. Então, eu te aconselho, se esforce um pouco para ir até as 3, mas é só um conselho, tá? Se não der, vá até 1 hora. Mas existem algumas coisas que você pode fazer para se sentir melhor. Carvão ativado, né? Você toma, ajuda a eliminar mais facilmente as toxinas. Beber bastante água, água com limão. Sabe uma coisa que eu faço quando eu estou meio tonto, às vezes é a pressão que baixa. A pressão baixa e você se sente mal, zonzo. Eu pego um pouco de água gelada, espremo meio limão, espero uns 10 minutinhos para aquele ácido do limão ele dar uma alcalinizada, e eu jogo uma pitada de sal. Jogo uma pitada de sal naquela água e tomo aquela água com limão com uma pitada de sal. Querida, a sua pressão ela volta ao normal, você se sente muito bem quando você faz isso. Então, às vezes, por exemplo, já que você vai entregar o jejum 1 hora, por que você não faz o seguinte? Entre entregar e ficar até 3 horas, é melhor você ficar até 3 horas, nem que você faça alguma outra coisa para isso. Por exemplo, ontem eu faço exercícios, né? Eu faço barra, né? Aqueles exercícios da praça. Eu, durante muito tempo, não me exercitava. E, como eu já expliquei aqui, me alimentava muito mal, estava muito acima do peso e tive problemas de saúde por causa disso. Então, hoje eu me exercito e cuido da minha alimentação. E como eu estou jejuando com vocês já há 3 dias, sendo que eu já estava jejuando antes, eu não posso parar minhas atividades físicas porque eu estou jejuando. Então, ontem eu fui para a praça fazer uns exercícios
Mas para que eu conseguisse fazer aqueles exercícios, como é que eu ia conseguir, né? Jejuando, ia tirar energia da onde? Então eu tomei um copo de caldo de cana. Tomei um copo de caldo de cana, e o caldo de cana, ele é rico em glicose, né? Ele é natural, é um suco de uma fruta, mas ele tem muita glicose nele. Então você sente logo a sua glicose, você toma um caldo de cana, sua glicose já sobe. E aí eu tomei aquele copo de caldo de cana e fui fazer meus exercícios. Então, entre você entregar o seu jejum e você, de repente, tomar um caldo de cana, tomar um café com leite, toma um café com leite. Arruma uma garrafinha térmica, bota um café com leite sem açúcar, né? Bota um adoçante ali, toma um café com leite quentinho, você vai se sentir muito bom. Um chá quente. Quer ver uma coisa para te ajudar? Poxa, não estou aguentando, estou passando mal, mas eu queria muito estender o meu jejum mais um pouco. Toma um chá quentinho. Faz um chazinho, toma aquele chá, põe um adoçante. Você vai ver como que você se renova as suas forças. Aquele roncar do estômago, aquela coisa, some na hora. E você se sente melhor e você consegue levar o seu jejum mais adiante. Ah, Danilo, mas o que eu queria mesmo era ficar seco, só na água. Amém, querido. Mas entre você não conseguir entregar o seu jejum antes do tempo que você pretendia e você usar de alguns subterfúgios para conseguir prolongar o seu jejum, é melhor você usar alguns subterfúgios e prolongar o seu jejum. Assim você vai ganhando força, e amanhã você consegue fazer o jejum que você queria fazer. Então, eu sou esse tipo de... Eu ajo assim com o meu jejum. Se eu não tô... O que eu queria fazer mesmo era ficar 7 dias só na água, mas não posso por isso. Então eu vou fazer o que eu posso. Não consegui ficar até tal hora só na água. Tá, vou tomar aqui um café com leite, vou tomar um chá, vou tomar um caldo de cana, um suco de laranja, mas não vou comer. Vou continuar parcialmente, mas vou continuar sem comer, pelo menos. Então, existem muitos... e deixa o Espírito Santo te guiar. Essas coisas eu não aprendi em livro. São coisas que eu vou ali na hora, me adaptando e suplantando ali a minha carne e conseguindo. E às vezes esses subterfúgios que eu uso num dia me dão força para fazer um jejum mais forte no outro dia. Agora deixa eu procurar aqui mais perguntas. Não estou conseguindo orar totalmente ligado com Deus. Uma irmã cheia do Espírito Santo revelou isso na escola bíblica, mas não pedi para ela orar por mim, deu vontade. Olha, Marcos, orar ligado com Deus. Primeiro você precisa vencer isso. Isso é alma. Tá? Orar ligado com Deus, isso é alma pura. E não fique chateado com o que eu estou falando, porque eu passo por isso, já passei muito por isso. Por que eu digo que isso é alma pura? Porque o que se une ao Senhor é um espírito com Deus. Querido, você já está ligado com o Senhor. Você está ligado com o Senhor. Isso que você chama de orar estando ligado com Deus é sentir alguma coisa, sabe? Está ali sentindo aquela... E isso, querido, às vezes vem, às vezes não. Às vezes eu começo a orar em línguas aqui e rapidamente parece que nossa, o céu rasgou e eu estou lá diante da sala do trono e tem uma cachoeira de fogo em cima de mim. E é uma maravilha. Agora tem dias que eu fico aqui 1 hora e não sinto nada e tenho que fazer um esforço para concentrar minha mente em Deus, porque minha mente quer ir lá na conta para pagar, minha mente quer ir lá no problema para resolver. Aí eu te pergunto, eu passei 1 hora aqui sem sentir nada, orando em línguas, tendo que segurar minha mente, porque minha mente queria ir para lá e para cá. Ontem eu passei 1 hora cheio do fogo, chorando e me emocionando. Tu acha o quê? Que a minha oração de hoje teve menos efeito que a minha oração de ontem? Só porque hoje eu não senti o que eu senti ontem? Por isso que eu digo que isso é alma. Você não pode se basear pelo que você sente. Hoje eu consegui orar ligado. Por quê? Porque eu senti a presença de Deus.
Querido, Deus está presente, você sentindo ou não. Quem ora em línguas a si mesmo se edifica, sentindo ou não. Se você pede, Deus responde, sentindo ou não. Então nós precisamos vencer isso. Quanto antes você vencer isso, você vai ter muitas experiências com Deus, você vai sentir muita coisa. Hoje, querida, às vezes eu levanto as mãos e falo, Pai, te amo, e aquela unção já desce sobre a minha vida. Mas por quê? Porque também se eu levantar e disser e a unção não descer, para mim não faz diferença. Hoje eu tenho um relacionamento com Deus no Espírito, por fé. E não importa se eu sinto ou não sinto. Eu estou falando com meu pai está me ouvindo. Pode jejuar tomando chá sem açúcar e tomar água? Olha, você poderia, se você quisesse, você poderia tomar chá até com açúcar. Você estaria fazendo um jejum de alimento, né, de comida parcial, e estaria tomando um chá com açúcar. Seria a sua escolha. Você pode fazer jejum de várias formas. Eu não aconselho tomar chá com açúcar. Por que eu não aconselho? Porque o açúcar, ele é extremamente viciante. Na verdade, eu não aconselho ninguém tomar açúcar, nem se não tiver jejum. Se eu fosse te aconselhar, eu falaria para você parar de tomar açúcar, independente de estar jejuando ou não. Né? Pediria para você cortar o açúcar da sua vida. Mas por que não é bom você tomar nada com açúcar jejuando? Porque você vai sentir uma saciedade muito grande ali na hora, quando você tomar o chá com açúcar. Mas pouco tempo depois, aquele açúcar, ele mexe com os seus hormônios, ele mexe com tudo no seu organismo, e daqui a pouco você está sentindo muito mais fome do que você estava sentindo antes. O açúcar, ele é terrível, ele te sacia na hora e faz você sentir mais fome depois. E segundo, açúcar é veneno, querido. Você está num momento aí de jejum, você está limpando o seu organismo. Aí você vai botar um veneno dentro de você, que aproveita esse momento para fazer uma limpeza, né? Então, não use açúcar, use adoçante, ou usa mel. Usa mel. Tá aí, ó. Você quer fazer um chá e quer uma glicose no seu sangue? Tem uma glicose natural, usa um mel. Compra um mel de abelha, põe mel de abelha no seu chá. Cansei de fazer jejum com mel. Fazia um chazinho ali de limão, alho, botava um mel, um gengibre. Nossa, que maravilha. Como posso fazer jejum para meu sobrinho conseguir um emprego? Então, você não faz jejum para o seu sobrinho conseguir um emprego. Você ora para que Deus dê o emprego ao seu sobrinho. Enquanto você ora por isso, você jejua. Por quê? Porque o jejum vai liberar a sua fé. O seu jejum não vai abrir a porta de emprego para o seu sobrinho, a sua oração vai, a sua fé vai. Então você precisa orar, pedindo isso a Deus, crendo que recebeu. Depois que você ora, você agradece a Deus, obrigado, Pai, porque as portas já estão abertas para o meu sobrinho. Eu declaro portas abertas na vida do meu sobrinho. E se você está em jejum enquanto você faz isso, a sua fé ela vai ser liberada mais facilmente, né? Você vai estar menos incrédulo quando você estiver orando. Mas o jejum, ele não é uma moeda de troca. Eu vou jejuar e Deus vai fazer. Não, querido, seu jejum não muda Deus. Seu jejum afeta você. Então, quando eu estou jejuando por uma causa, eu estou jejuando para que eu esteja mais crente enquanto oro por aquela causa. Não é que o meu jejum vai fazer Deus agir. A minha fé vai fazer Deus agir. Mas o meu jejum vai liberar a minha fé. Porque vai tratar com a minha carne. Pastor, posso jejuar depois do almoço? 1 hora até 3 horas? Aí não, porque 3 horas não é jejum. 3 horas é o mínimo entre uma refeição e outra. Se você for no nutricionista, ele vai falar para você comer de 3 em 3 horas. Isso não é jejum. Jejum seria se você abrisse mão desse almoço. Você teria que pular pelo menos uma refeição para você estar em jejum. Agora, você almoçar e ficar de jejum até 3 horas não é jejum. Porque essas 3 horas que você ficou ali sem comer é o básico para que aquela comida saia do seu estômago. Durante essas 3 horas,
a comida ainda está ali no seu estômago sendo digerida. Então não é jejum. Bom dia, graça e paz. Não tenho como ficar ligada com Deus durante o jejum por causa do trabalho. Então, Paula, minha vida sempre foi assim, desse jeito. Até ontem, hoje eu estou, né, deixando o meu trabalho para poder ensinar as pessoas, discipular as pessoas. Na verdade, eu não estou deixando o meu trabalho, estou trocando de trabalho, né? Dá muito trabalho cuidar de gente. Mas esses 15 anos que eu oro em línguas, jejuo e caminho com Deus, sempre foi trabalhando muito, trabalhando o dia inteiro. Eu sempre trabalhei muito mesmo, de acordar às vezes e trabalhar até chegar em casa para dormir. Mas sempre orei muito, sempre jejuei. Como que eu conseguia fazer isso? Primeiramente, graças a Deus pela oração em línguas, que te permite se edificar enquanto você está fazendo outras coisas. Então, eu estou ali trabalhando e orando em línguas, estou trabalhando e orando em línguas. Chegou um cliente, paro de orar, às vezes com um cronômetro, né, um relógio de cronômetro, estou ali orando em línguas, marcando no relógio, vem um cliente, eu pauso o cronômetro, atendo o cliente vai, eu chora. Se eu estou na rua vendendo, é orando em línguas baixinho. Se eu estou em casa fabricando, aí eu já boto um louvor, uma pregação, e recandalama, e já faço minhas maluquices dentro de casa. Né? Minha esposa fica rindo de mim às vezes, fala que os vizinhos vão achar que eu sou maluco, mas eu não estou nem aí. Você pode jejuar trabalhando, tranquilamente. Jejue enquanto está trabalhando. Jesus, quando ele falou assim, olha, você quando jejuar, não pareça aos homens que você está jejuando, unge a cabeça com óleo, né? Põe perfume, toma banho, faz o cabelo, não fica, né, triste, para as pessoas verem que você está jejuando. Isso mostra que essa pessoa a quem Jesus se refere é uma pessoa que está no dia a dia, não é uma pessoa que está trancada no quarto. Se Jesus está falando, olha, lava o rosto, unge a cabeça, é porque essa pessoa está normal, vivendo a sua vida normal. Ela está trabalhando, ela está lidando com as pessoas. E por causa disso, ela não vai mostrar que ela está jejuando. Então, não tem problema nenhum você jejuar trabalhando. Problema nenhum. Tenho desejo no meu coração de fluir em línguas. O que eu faço? Fale em línguas. Só isso que você tem para fazer. Tomar posse do batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Ah, Danilo, mas se eu abrir a minha boca e falar em línguas, não vai ser da... Olha, irmãos, começar a falar em línguas é a coisa mais simples que existe para um cristão. Coisa mais simples que existe para um cristão. Porque Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Se você pegar esse texto e dizer, ó, o texto está dizendo que eu posso falar em línguas, que eu vou falar em línguas, então eu vou falar em línguas. E abrir a boca e começar a falar, mesmo sem saber o que vai dizer, eu garanto para você que o que sair da sua boca pode ser um lá, ba, vai ser o Espírito Santo que colocou. Porque o Espírito Santo ele é o mais interessado em que você fale em línguas. Então, é impossível alguém abrir a boca pela fé, crendo, vou falar em línguas agora, em nome de Jesus. Roshekima, lemana. É impossível essas línguas que saírem serem da carne, porque o Espírito Santo jamais perderia essa oportunidade de colocar as palavras na sua boca. Quantos dias devemos jejuar? Então, não devemos, né? Não tem dias que nós devemos. Assim, uma obrigação. O que eu penso, assim, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Mas, pela minha experiência, tanto na minha vida, quanto na vida de outros homens de Deus, na história da igreja, por exemplo, na história da igreja você encontra documentos, a Didaquê, que é o texto mais antigo da história da igreja, mostra que os discípulos da igreja primitiva, os primeiros crentes, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Os fariseus também faziam isso. Eles jejuavam 2 dias por semana. A única diferença é que a igreja primitiva ela jejuava em dias diferentes dos fariseus, para
para não parecer que é tudo farinha do mesmo saco, né? Porque Jesus criticava os fariseus, mas os crentes da igreja primitiva eles jejuavam 2 dias por semana. O avivamento, né, de John Wesley, a igreja metodista wesleyana, quando começou, os líderes que John Wesley levantava, ele exigia que eles jejuassem pelo menos 2 dias por semana. Então, assim, hoje, para mim, eu acharia isso algo bem saudável, jejuar 2 dias por semana. E, assim, meu desejo hoje, através desses ensinamentos, desses desafios que a gente começou essa semana e vamos continuar nas próximas semanas, é que as pessoas desenvolvam uma cultura de jejum, um prazer pelo jejum, o hábito de jejuar semanalmente. Então, meu desejo era que todas as pessoas que me seguem conseguissem pelo menos fazer um jejum de 24 horas por semana. Talvez para você hoje falar assim, 24 horas sem comer, pode ser algo absurdo. Mas eu te garanto, se você começar a jejuar devagar, ir aumentando e aumentando, vai chegar um momento que 24 horas para você vai ser algo assim, básico. Básico. Então você pode começar assim, jejue 2 dias por semana, parcialmente, até um determinado horário, e vai aumentando, até você conseguir fazer um jejum de 24 horas. E aí depois você vai se desafiando, vai sendo guiado pelo Espírito. Eu já fiz 10 dias de jejuns diretos, 10 jejuns de 24 horas, ficava 24 horas sem comer, aí almoçava, depois mais 24 horas, almoçava no outro dia. Ou seja, 10 dias fazendo uma refeição por dia. Tem pessoas que eu conheço que jejuam todo dia. Sempre. Tem um amigo meu, pastor, que ele jejuou 1 ano até um determinado horário. Ele jejuou 1 ano, todos os dias, até um determinado horário. Querido, seja guiado pelo Espírito Santo. O importante é você jejuar, é você desenvolver o hábito do jejum, não como algo que eu faço quando eu quero uma porta de emprego. Vou jejuar porque eu... Não, tem um estilo de vida de jejum, um estilo de vida de consagração a Deus nessa área. E você vai crescer muito espiritualmente. Para fazer jejum é preciso ficar orando todo o tempo? Não, irmã Vera, não. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu já ouvi, tem pessoas que falam assim, olha, você jejuar, você tem que passar tempo com Deus enquanto você está jejuando, senão não vale, né? Senão você não fez jejum, você fez dieta. E eu penso que isso não é verdade. Por que não? Primeiro, obviamente, que você precisa ter uma vida de oração diária. Mas o jejum, você ficar sem comer com propósito, em si mesmo, esse jejum ele já tem o seu efeito. O jejum ele tem um efeito intrínseco nele mesmo, assim como a oração tem o seu próprio efeito. Então, o fato de você não estar orando aquele tempo não significa que você não vai sentir a mortificação da sua carne. O fato de você estar dizendo não para a sua carne está exercendo domínio sobre a sua carne, mesmo que você não esteja orando. Você pode jejuar num horário e orar no outro horário. Por exemplo, se você jejuou até 5 horas da tarde, mas você só vai ter tempo de orar 11 horas da noite. Quando você for orar 11 horas da noite, ainda que você não esteja mais em jejum, você vai sentir o peso daquele jejum. Você vai perceber uma liberdade maior quando você estiver orando, por causa do jejum que você fez mais cedo. Então, o jejum ele tem o seu efeito próprio. Bom dia, pastor. Toda vez que começa um jejum, eu quebro, me sinto muito mal. O que fazer porque quero ser batizada com o Espírito Santo? Então, primeiro, o seu jejum não tem nada a ver com ser batizado com o Espírito Santo, não tem nada a ver jejum e batismo com o Espírito Santo. Ajuda, porque você fica mais sensível ao Espírito Santo. Mas Deus te batiza sem você jejuar. Você não precisa estar jejuando para ser batizado com o Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Agora você pode crer, abrir a boca e começar a falar em línguas. Tem nada a ver o seu jejum. E segundo, você não pode ficar condenado porque você quebrou um jejum. Não tem condenação para isso. Você
pode fazer o que eu estou dizendo. Você precisa ter uma estratégia para jejuar. Não adianta você falar, hoje eu vou jejuar até 5 horas. Se você não aguenta, começa devagar. Faz o que você aguenta e vai ganhando território. E principalmente, ouça a coisa mais importante para você fazer se você quer jejuar. Ouvir pregações e ensino sobre jejum. Porque a fé vem por ouvir, inclusive a fé para jejuar, a força para jejuar, a motivação para jejuar. Quanto mais você ouve sobre jejum, mais vontade você tem de jejuar e mais força você tem para jejuar. Então vai jejuar, quer jejuar, ouça muitas mensagens, testemunhos. Você vai ver como que você vai descobrir uma força, uma motivação, uma perseverança, uma firmeza. Você vai conseguir jejuar. Esses jejuns dos irmãos primitivos eram de 24 horas? Olha, a maioria sim. Mas John Wesley, eu acho que não. Acho que era até 4 horas da tarde. Eu falo um jejum de 24 horas, que o meu desejo, né? O Danilo obriga todos os discípulos deles a jejuar um jejum de 24 horas por semana. Não. É o meu desejo. Porque eu sei como é bom um jejum de 24 horas. Eu sei o efeito que um jejum de 24 horas faz na sua vida. Então eu quero isso para as pessoas que me seguem. E eu vou orar por isso. Eu vou trabalhar para isso. E à medida que você aprender sobre jejum, à medida que você tiver experiências com Deus através do jejum, você mesmo vai desejar jejuar 24 horas. Entendeu? Você vai desejar isso. E eu estou aqui para te ajudar a fazer isso. Então, assim, você vai jejuando da forma que você aguenta hoje, isso vai te dando forças. Vai chegar um momento que você brincando, eu falo isso assim, tranquilamente, você brinca, vai ser brincadeira para você ficar até 5 horas sem comer. Você vai jejuar até 5 horas. Irmãos, quando você consegue suplantar a sua carne, chega um momento, eu vou te dizer isso aqui, chega um momento que você só entrega o jejum porque você quer, porque sua vontade era estender. Tem momentos que eu estou jejuando que chegou o horário que eu me programei para entregar o jejum e a minha vontade é continuar. Eu fico pensando assim, como mesmo ou não como? Porque tá tão bom, sabe? Essa liberdade, essa sensação de que eu mando na minha carne, que você não quer entregar o jejum, você fica tentado a continuar. Então tem jejuns longos que você faz, que você entrega porque você tem que entregar, mas você fica tentado a não entregar. E vocês vão experimentar isso. Se eu tomar um cafezinho de manhã, eu não posso mais jejuar durante o dia? Claro que pode. É o que eu estou dizendo, querido. Seu jejum, suas regras é você que faz. Suas regras é você que faz. Eu já comecei jejum depois do café da manhã. Tomei um café da manhã farto, tomei café, comi pão, ovos, e depois comecei o jejum. Aí não almocei, não lanchei de tarde e fui comer só na janta. Eu jejuei do almoço e do lanche da tarde. Não tem regra. É você que faz as suas regras. Quando eu faço jejum, depois eu sinto o meu corpo muito cansado, muito sono. Sim, é normal. E eu já falei sobre isso no início. Super normal. Principalmente se você está começando a jejuar, se você não está acostumado. Depois, hoje, quando eu jejuo, eu sinto até mais energia. Hoje, quando eu estou em jejum, eu sinto mais energia, eu me sinto mais desperto, mais concentrado do que quando eu estou comendo. Porque eu já acostumei. Quando você acostumar, isso para. Entendeu? A dor de cabeça para, a sonolência para. Você realmente, às vezes, nem sente que está jejuando, mas aí é quando você já venceu a sua carne. Jejuo sempre 3 vezes por semana. Meu esposo ainda não é evangélico. Eu vejo sempre como posso fazer para que nada atrapalhe. Ofereço meia-noite e entrego meio-dia. Que bênção. Então, cada um vai se adaptando, né? Então, muitas pessoas têm me perguntado no privado sobre a relação sexual do casal.
eu posso jejuar, meu marido não é crente, eu vou privar ele do ato sexual. Não precisa. Você pode jejuar só de comida. Né? Se você jejua e tem relações com seu marido, com a sua esposa, não tem problema. Você não está jejuando de sexo, você está jejuando de comida. E você vai ter o resultado do jejum da comida. Agora, se o seu marido e sua esposa é crente, os dois decidem, né, em comum acordo, porque a Bíblia diz que você não pode privar o seu cônjuge da relação sexual. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos dentro de casa, 3 filhos pequenos. A gente já é uma luta para, né, conseguir um tempo para estar com a esposa, né, para namorar, por causa dos filhos. Né, o horário, encontrar um horário que os filhos, ainda mais que a filha é pequena, se fosse só os 2 mais velhos, bota lá para jogar videogame, mas a bebê ainda tem que ter atenção. Então, às vezes, quer namorar com a esposa, é o momento ali que a filha dormiu, os filhos estão brincando. Então, para um casal que tem filho, já é difícil, tem que ter uma logística dentro de casa para não negligenciar a vida sexual. Aí você ainda vai jejuar, entende? Então você tem que ter muita sabedoria também nessa área. E pode sim, porque por que você pode ter relação sexual com a sua esposa, com o seu marido, mesmo estando em jejum? Porque o sexo entre o casal não é pecado. Você não está fazendo um ato pecaminoso. Aquilo ali é um ato santo. Deus criou. Então, assim como você pode trabalhar jejuando, você pode se relacionar sexualmente com seu cônjuge jejuando. Não interfere em nada. Está escrito na Bíblia orar sem cessar. Está se referindo ao jejum ou à intimidade pessoal com Deus. Então, quando Paulo falou isso para a igreja, você precisa entender que a igreja primitiva ela tinha a prática da oração em línguas. Paulo disse, eu oro em línguas mais do que todos vós. Em Efésios capítulo 6, 18, Paulo diz, orai em todo o tempo no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 14. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então a igreja primitiva, ela tinha o hábito de orar em línguas. Hoje a gente está tentando restaurar, Deus está restaurando essa visão na igreja. Mas a igreja primitiva tinha essa prática. Então, quando Paulo diz para a igreja, orai sem cessar, é você orar o tempo inteiro, é você ter uma vida de oração, não só tirar um tempo ali para orar. É muito bom tirar um tempo para orar, entrar no quarto, ficar com Deus, mas eu preciso ter o hábito de orar durante o dia, estar uma vida de oração, andando em oração. Estou trabalhando, estou orando, e eu só consigo isso por meio da oração em línguas. Então, quando Paulo falou isso para a igreja, ele falou isso para uma igreja que orava em línguas. Você precisa entender isso. Quando Paulo dizia para a igreja, orai sem cessar, ele estava falando isso para uma igreja que orava em línguas. Pastor, o jejum, ele faz ativação no mundo espiritual quando estamos matando nossa carne, sente a diferença. Hoje fiz um jejum de Daniel meses atrás. Então, o jejum, ele mexe com o mundo espiritual. Primeiro, o diabo não quer que você jejue. Então é normal você jejuar e algumas coisas acontecerem. Pessoas ficarem com raiva de você à toa, quererem arrumar briga com você, contenda. O diabo ele vai querer usar situações, pessoas. Acontece, você começar a jejuar e de repente, meu Deus, comecei a jejuar, parece que está todo mundo invocado, querendo arrumar briga comigo. Então, isso é sinal de que o seu jejum está funcionando. Meu Deus, comecei a jejuar, o marido parece que endemoniou. Ou às vezes é você que endemonia. Meu Deus, a irmã falou, é normal eu jejuar e ficar iracunda. A irmã começou a jejuar e começou a ficar muito irada, muito nervosa. É a carne, querido. A carne não quer jejuar. Então, o jejum ele mexe com o mundo espiritual, porque o diabo sabe que quem jejua se torna mais crente, mais sensível à voz de Deus. Ele não quer que as pessoas jejuem, por isso que ele levanta homens
hereges para pregar contra o jejum, dizer que não precisa jejuar, porque o diabo sabe que essa ferramenta na mão da igreja é uma ferramenta poderosa para trazer avivamento, para trazer libertação, para trazer os dons espirituais, para trazer o mover do espírito, para trazer resposta de oração. Então ele não quer que você jejue. E você tem as reações da sua própria carne, querido. Você começa a jejuar, sua carne, ela também começa a se manifestar. Pastor, livro Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Espera aí. Que rapaz. Olha aqui, ó. Pastor Luciano Subirá. Cultura do Jejum. Muito bom, né? É o que eu falo. Você quer jejuar, você precisa se alimentar da palavra na área do jejum. Tudo que você vai fazer, que você deseja se empenhar a fazer, você precisa alimentar o seu espírito naquela área. Quer ter uma vida de oração? Ouça, leia sobre oração. Quer ter uma vida de jejum? Ouça, leia sobre jejum. Porque a palavra de Deus, querido, ela produz aquilo na sua vida. Posso fazer jejum deixando jantar? Pode. Principalmente se você sempre janta. Agora, se você... eu já não janto. Vou aproveitar e vou fazer jejum de jantar. Não, você já não janta. Posso fazer jejum sem propósito, apenas para matar a carne? Com certeza. Isso já é o propósito. Você já está fazendo jejum com propósito. Mortificar a carne é o propósito original do jejum. Pastor, como fazer jejum com propósito? Simples. Tenha um propósito e jejue. Enquanto você está jejuando, ore por aquele propósito. Você para de comer, não come naquele período, e durante aquele período que você não está comendo, você ora por aquela situação que você está querendo mudar. Então, irmã Roseli Santos, você não precisa de nenhuma quebra de maldição hereditária, tá bom? Isso não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 que Cristo nos redimiu de toda maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, todas as maldições foram quebradas na cruz. Mas eu vejo que na minha vida acontece a mesma coisa que aconteceu na vida do meu pai. Eu vejo isso. Você não precisa de uma quebra de maldição. Você precisa começar a crer na palavra de Deus e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Expulsar esses demônios da sua vida. Você precisa tomar posse da autoridade do nome de Jesus. Você precisa declarar que você já é liberto. Enquanto você declarar que você não é liberto, que você ainda precisa quebrar essas maldições, aí que o diabo aproveita mesmo, porque você está crendo. Se você crê que tem maldição, você vai ter. Agora, se você crê que não tem, e a Bíblia diz que não tem, você começa a declarar isso e você começa a ver a sua vida mudar. Você não precisa de uma quebra de maldição, você precisa crer que as maldições foram quebradas, declarar isso na sua vida. E você vai ver as coisas mudarem. Agora, voltando aqui à questão da quebra de maldição, tem muitas coisas que as pessoas pensam que é maldição e é carne. Eu preciso que quebre essa maldição do cigarro na minha vida. Não, você precisa mortificar a sua carne até que você consiga dizer não para essa vontade de fumar. Entende? Então tem muitas coisas que a carne, falhas que as próprias pessoas têm, que elas precisam mortificar a carne, renovar a mente, e as pessoas acham que é quebra de maldição, que precisa de libertação. E não, você precisa jejuar, orar. Pastor, posso jejuar e orar para uma pessoa ser curada? Irmã Regiane, eu vou te... Não sei se você... Porque é muita gente, né, irmãos? Então, às vezes, tem gente que você já fala comigo sempre e, às vezes, eu não lembro o seu nome. Então, perdão, que é muita gente mesmo falando comigo diariamente. Então, irmã Regiane, eu não sei se a irmã já fala comigo no WhatsApp. Se não, me chame, eu vou te mandar o link de um livro em áudio para você ouvir. E que foi um homem muito usado por Deus em milagres, sinais, e ele fala sobre isso, sobre você jejuar até que a sua fé
seja liberada. Esse homem, ele conta um testemunho de um rapaz, ele trabalhava num hospital que cuidava de crianças deficientes mentais. E ele sofria muito vendo aquelas crianças debilitadas, e tinha um jovem que ele agredia, se machucava o próprio rosto. E ele perguntou para Deus: Senhor, o que eu faço para que esse menino seja curado? E aí o Espírito Santo falou para ele, citou o texto para ele: esta caça não sai senão por meio do jejum e da oração. E aí ele começou a jejuar. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber água. Depois dos 3 dias ele começou a beber água e ele ficou, acho que 11 dias jejuando. No final dos 11 dias, o Espírito Santo disse para ele assim: agora vai lá e ore por aquele menino. Aí ele foi, veja, não foi o jejum dele que curou o menino, foi a fé dele, mas o jejum dele levou ele a estar naquele nível de fé. Então o Espírito Santo falou: agora você vai lá e ora por ele. Aí ele foi, orou pelo menino e ordenou: espírito de automutilação, deixa esse menino agora. E o menino começou a chorar, e o menino foi liberto, e ficou completamente são. Ah, foi o jejum que libertou o menino? Não, foi o poder do nome de Jesus. Mas o que fez aquele homem ter fé para poder libertar aquele menino? Foi o período que ele esteve em jejum. Então, estar em jejum vai trabalhar a sua fé, vai te tornar mais crente. E aí, quando você for orar por essa pessoa que está enferma, você vai ver o milagre acontecer por causa da fé. Já aconteceu comigo quando estava em jejum, coloquei uma bala na boca. Tenho que entregar o jejum? Não. Ou cospe a bala, ou se já chupou a bala, continua jejuando. Você só chupou uma bala, continua jejuando. Fazer o quê? Melhor você continuar jejuando, tendo chupado só uma bala, do que ir lá e, já que eu chupei uma bala, eu vou comer logo aqui um salgado. Não, continua jejuando. É melhor do que você ir lá e comer. Pastor, me tira uma dúvida. Ontem eu jejuei o dia inteiro. À noite fui para o monte, nada aconteceu. Parecia uma guerra espiritual. É óbvio. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Sentimento não é nada, querido. Não, olha, não fique na arena dos sentimentos. Porque na arena dos sentimentos é que o diabo te engana. Então, às vezes, você vai orar e existe mesmo um peso espiritual para que você não flua, para que você não ore. Isso não quer dizer que não está havendo nada, que você está orando e nada está acontecendo. Está acontecendo muita coisa. Porque quando você ora, querido, Deus responde, os anjos se movem, mas a sua alma não sentir, não quer dizer nada. Então, não fique na arena dos sentimentos. Ainda mais quando você está jejuando. Já teve dias de eu estar jejuando e eu ficar mais seco para a presença de Deus do que quando eu não estava jejuando. Você não pode se importar com isso. O efeito ele vem depois. Então, vou dar uma dica aqui para vocês. Contar um testemunho aqui para vocês. Eu, há um tempo atrás, fui chamado para ministrar num centro de recuperação. E tinha os meninos lá do centro de recuperação que queriam ser batizados com o Espírito Santo. E tinha os membros da igreja também, porque era um centro de recuperação e era uma igreja. E aí eu falei com o pastor: vou fazer um culto de milagres lá. Vou orar por cura, por batismo com o Espírito Santo, vai ser uma benção. Falei: pode anunciar para os irmãos que vai ter cura, vai ter milagre, vai ter batismo. E durante aquela semana eu jejuei. Jejuei. Irmão, pensa numa semana seca. Seca. E aí, no último dia, eu estava até tarde orando em línguas. Botei um fundo musical da música Aleluia. Um fundo que tem do Benny Hinn. Fiquei lá adorando. Chegou uma hora que rompeu aquela frieza. E aí veio uma unção.
e eu interpretei línguas. E quando eu interpretei línguas, o Senhor falou comigo assim: eu estou liberando sobre você uma unção nova. Amanhã seja ousado. Tudo que você fizer, eu serei com você. E eu peguei aquela palavra. No outro dia eu fui para o culto, irmão. Fui para o culto e preguei. Pensa numa secura. Irmão, não estava sentindo nada no culto. Nada, 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 nada. Sabe o que é você pregar e não sentir nada? Subir no púlpito e não sentir nada. Vai ser que nem crente eu era. Mas a Bíblia diz: o Espírito do Senhor é sobre mim pelo que me ungiu. Irmão, eu segurei aquela palavra que Deus tinha me dado no dia anterior. Falei, cara, a unção de Deus está comigo. Não estou sentindo ela, mas eu sei que ela está aqui. E vou começar a fazer loucura nesse lugar. Na hora que eu estava pregando, o diabo falou várias vezes na minha mente: só prega. Não tenta fazer nada não, porque você vai passar vergonha. Irmão, o diabo repetiu isso várias vezes na minha mente enquanto eu estava pregando. Falou: só prega. Não faz nada depois, não, porque você vai passar vergonha. E aí, querido, foi o que eu pensei. Eu falei assim: a unção de Deus está comigo, quer eu esteja sentindo ou não. E falei, pensei, né? Vou começar a fazer doideira aqui. Aí eu comecei a falar para os irmãos: hoje você vai ver sinais acontecer aqui na sua frente. Comecei a declarar isso. Você vai ver o poder de Deus se manifestar. O poder de Deus está aqui, você vai ver as coisas acontecerem. Irmãos, tem que ter muita ousadia para você falar isso. Já pensou você fala um negócio desse e não acontece nada? A vergonha que você passa realmente? E aí, irmão, desci do púlpito, falei assim: fica de pé todo mundo, e comecei a orar por cura. Eu falei, ó, vou começar a orar por cura aqui. Enquanto eu estiver orando, se eu falar do seu problema, você toma posse. E enquanto eu estiver orando, o Espírito Santo ele vai começar a se mover aqui. E aí eu comecei a orar. Quando eu estava orando, eu tive uma palavra de conhecimento. E aí eu falei assim, ó, quem está aqui com problemas de coluna? E aí veio algumas pessoas na frente. Mas ainda assim, aquela palavra de conhecimento era só uma sensação. Eu senti que eu tinha que chamar pessoas com problema na coluna. Chamei. Veio o primeiro rapaz. Eu não toquei nele. Eu disse, em nome de Jesus, coluna, seja curada agora. Ele caiu. Pum! Mas eu não estava sentindo nada. Ele caiu. A unção veio sobre ele, ele não suportou, caiu, e eu não estava sentindo nada. Mas quando eu vi ele cair, eu me empolguei. Aí eu fiquei mais ousado ainda. Aí o próximo veio, quando o próximo veio, aí eu já fui com ousadia. Seja curado dessa coluna em nome de Jesus. Aí caiu também. Enquanto eu estava ministrando sobre as pessoas com problema de coluna, eu tive uma visão. Eu vi um coração na minha frente e uma agulha espetava aquele coração. E aí eu falei assim, tem uma pessoa aqui que você sente umas pontadas no peito e você diz assim, eu falei exatamente o que a pessoa falava, meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu estou infartando. Quando eu falei isso, o músico da igreja que estava tocando guitarra atrás de mim largou a guitarra, veio correndo chorando e parou na minha frente. Quando ele parou na minha frente, querido, veio uma unção tão forte sobre mim, uma ousadia, e o dom da fé entrou em operação. O que é o dom da fé? O dom da fé é quando Deus comunica com você a fé dele. É uma fé que não é a sua fé, mas que quando aquela fé se manifesta, você faz coisas que você não faria normalmente. Então, algo que você não faria normalmente, você faz quando você está, o dom da fé, ele opera. Quando ele parou na minha frente, eu fechei a minha mão e virei para ele e falei assim, recebe um coração novo agora. E bati a minha mão no peito dele, mas não bati com força, bati assim,
simbolicamente, né? Então, como se eu estivesse segurando um coração e colocando no peito dele. Eu falei, receba um coração novo. E ele voou 2 metros no chão. E de lá para cá, outros cultos que eu fui ministrar, Deus me dava a mesma visão e Deus e pessoas recebiam corações novos. Então foi algo que Deus me deu, né, para ministrar. Depois eu fui em outra igreja, tinha outra, sempre tem alguém e Deus dá um coração novo para aquela pessoa. E é tremendo. Mas veja, eu não estava sentindo nada naquele dia. E porque eu não estava sentindo nada, Satanás estava me atormentando a minha mente, dizendo que nada ia acontecer. Então você não pode se deixar levar por sentimentos. Vivemos pela fé, querido, e não por sentimentos. Já pensou se eu me intimidasse naquele dia e pensasse, meu Deus, não estou sentindo nada, melhor só pregar, a unção não está comigo, o Espírito Santo não quer se manifestar hoje. Eu teria perdido uma oportunidade de ter sido muito usado por Deus. Então, muitas pessoas perdem a oportunidade de ser usados por Deus por causa do sentimento. Então, já vou caminhando aqui para o final da live. Quero pedir você, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário. Irmãos, quero te pedir um favor. Aqui na descrição do vídeo, além do meu WhatsApp e do número do Pix para ofertas, tem aqui as minhas redes sociais. Me procura no TikTok, no Facebook, no Instagram. Irmãos, é uma vergonha meu TikTok, meu Instagram, meu Facebook. Por que é uma vergonha? Porque uma pessoa com um canal que já está indo para 60 mil inscritos, só tenho 100 e poucos seguidores no TikTok e no Instagram. Por que isso? Porque eu sou muito ruim de fazer esse engajamento, de trazer as pessoas do meu canal para as minhas outras redes. Eu esqueço de chamar, eu esqueço de pedir para o pessoal. Irmãos, é muito importante que os meus vídeos, que os meus conteúdos estejam também no TikTok e no Instagram. Que as pessoas sejam alcançadas, porque tem muita gente que não tem, está vivendo na carne, não vem aqui no YouTube ouvir uma mensagem, mas fica lá no TikTok vendo videozinho e de repente pode ser alcançado, né, por um vídeo aqui do nosso canal. Então me ajuda, vá lá no meu TikTok, me acha lá no TikTok, no Facebook, no Instagram, me segue, compartilhe os meus vídeos curtos, tá bom? Vou te pedir esse favor. E você também que quer ser meu parceiro, hoje de manhã, todos os dias, agora antes de começar a live, eu estou aqui orando pelos mantenedores desse ministério. Querido, nós vamos fazer muitas coisas para Deus nesse ministério. Teremos uma sede aqui no Rio de Janeiro, teremos filiais ao redor do Brasil, teremos ministros levantados nesse ministério, pessoas que vão ser enviadas para outros lugares. E hoje eu estava orando, olha que interessante, eu estava orando. Eu sempre oro para que Deus levante semeadores e para que Deus prospere aquelas pessoas que já são semeadoras do meu ministério. Então você que já semeia, saiba, eu estou orando por você, para que você tenha portas abertas, milagres financeiros. E enquanto eu estava orando por isso, Deus me mandou dizer, senti que eu deveria dizer assim, meu ministério recebe ofertas milionárias. Eu comecei a dizer isso várias vezes. Eu recebo ofertas milionárias. Eu recebo ofertas milionárias. Eu recebo ofertas milionárias. E quanto mais eu sentia, quanto mais eu falava, mais real aquilo se tornava para mim. Ah, Danilo, por que Deus te levaria a confessar algo assim? Isso não é carnal? Você declarar que recebe ofertas milionárias? Irmão, carnal seria se essas ofertas fossem para eu comprar Ferrari, se essas ofertas fossem para eu comprar 2 casas, 3 casas. Carnal seria se essas ofertas milionárias fossem para eu fazer qualquer outra coisa,
Mas não, essas ofertas milionárias são para editar livros, são para divulgar a palavra, são para gravar hinos, são para ajudar famílias. Querido, nosso ministério vai construir centros de recuperação com vida no espírito. Esse é um sonho que eu tenho desde que eu trabalhei no centro de recuperação há 10 anos atrás, porém lá a doutrina era uma doutrina ruim. E os meninos entravam ali e era a mesma coisa que nada, saíam e caíam de novo. Nosso ministério vai levantar centros de recuperação com visão de vida no Espírito. Os jovens vão entrar ali, vão ser batizados com o Espírito Santo, vão orar em línguas, vão jejuar e vão sair dali cheios do Espírito Santo. E você acha, querido, que gasta quanto para você abrir um centro de recuperação? Você abrir um orfanato? Ah, irmãos, chega. Na religião aí o pessoal arrecada milhões de oferta para construir templo de Salomão. Não, querido, o reino de Deus precisa avançar. Então vamos romper com toda a avareza, vamos romper com mamão, vamos romper com toda a mentalidade carnal acerca do dinheiro. Todas as coisas são puras para os puros. Se você é impuro, você vai falar de oferta com impureza. Mas se você é puro, se o seu coração está focado no reino de Deus, querido, oferta. Quando você lê a Bíblia, lê a sua Bíblia, pega seu celular, vai na lupa da pesquisa do seu celular e coloca assim, oferta. E leia todos os textos bíblicos que falam de oferta. Você vai perceber, querido, que ofertas na Bíblia sempre foram consideradas coisas santíssimas. As ofertas do povo. E Deus mandava Moisés recolher ofertas do povo para construir o tabernáculo. Nós não vamos construir tabernáculo nenhum. Nós vamos construir uma visão. Vamos construir pessoas, vamos ajudar pessoas, vamos levantar pessoas, vamos socorrer pessoas, vamos alcançar pessoas. No Antigo Testamento, Deus disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa. Danilo, e no Novo Testamento? A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Querido, existem muitas casas de Deus padecendo necessidade. Muitas casas de Deus no pecado, presas no vício, nas drogas. Mães trancafiadas dentro de casa em depressão, precisando de uma palavra como essa, querido. Essa é a casa de Deus. Essa é a casa de Deus. A casa de Deus na nova aliança são as pessoas. Então, se na antiga aliança eu tirava 10% do meu salário para levar comida para um templo, e o povo de Israel, querido, levava comida para o templo, levava ouro, levava prata, moedas de bronze, para a construção do templo. Hoje, Deus está construindo um corpo. A igreja está sendo construída. E a igreja, ela é composta por pessoas. E para que a obra de Deus hoje, que não é construir um... Amém, nós vamos construir coisas físicas. Isso não tem problema nenhum. Danilo, você é contra ter um templo? Você é contra? Claro que não, nós vamos fazer isso. Nós teremos uma sede aqui no Rio, para que as pessoas venham, sentem e aprendam a palavra. Teremos mil igrejas, milhares de filiais espalhadas pelo Brasil, para que as pessoas vão e sentem com suas famílias e aprendam a palavra. Eu não sou contra isso, mas a obra de Deus são as pessoas. Se fizermos isso, será para as pessoas. Se construirmos alguma coisa física, vai ser para as pessoas. Então, tudo é para as pessoas, querido. Amém? Então, hoje, ofertas têm vindo para ajudar a manter a minha vida, a minha casa, para que eu não tenha mais que estar o dia inteiro na rua vendendo cuscuz, para que eu possa estar aqui aconselhando, orando, me preparando mais ainda, jejuando para as coisas que Deus ainda vai fazer. Mas, Danilo, e quando as ofertas
Porque, por exemplo, ontem eu saí para vender. Então, mas só ontem. A semana inteira eu não saí. Foquei no reino de Deus. E eu creio que já a partir de agora, querido, eu sinto isso no meu coração, que ontem foi a última vez que eu saí para vender. Porque as coisas de Deus não esperam. Eu creio, em nome de Jesus, que a partir desse mês que nós vamos entrar agora, todas as minhas contas serão pagas pela fé, pelas ofertas dos irmãos. E eu não vou precisar acrescentar nada. Vai dar para sustentar minha casa e vai sobrar ainda. E vai sobrar muito, e vai começar a sobrar muito. Danilo, por que tem que sobrar muito? Para você esbanjar? Não! Para que eu possa, de repente, escolher um dos meus discípulos e pagar um salário para ele, para que ele me ajude, para que ele cuide das redes sociais, para que ele fique integralmente escrevendo os meus textos, corrigindo os meus textos, para que eu alugue um local aqui no Rio e já comece a receber as pessoas que me seguem aqui do Rio. Irmãos, eu não tenho planos de viver uma vida extravagante. Eu tenho os planos de ter um ministério extravagante, de ver o poder de Deus se manifestar de forma extravagante. Esse é o desejo do meu coração. Então, sim, eu recebo ofertas milionárias, porque nós vamos escancarar, irmão, nós vamos fazer um estrago nessa nação, através dessa palavra. Vamos fazer um estrago no reino das trevas. Vamos tirar pessoas das garras de Satanás através das mensagens que são pregadas aqui. Amém, querido? Então, se você sente hoje um chamado para participar, para financeiramente, de estar ofertando nesse ministério, pega aqui o Pix aqui embaixo e se levante hoje como um semeador, tá bom? Danilo, para participar da mentoria, precisa pagar alguma coisa? Não, irmãos. Todo material do canal. Irmãos, tem pessoas que eu aconselho há anos nunca ofertar. E eu trato do mesmo jeito. Irmãos, eu não faço trabalhar por dinheiro ou vendo cuscuz. Eu não prego por dinheiro, eu não aconselho por dinheiro, eu não oro por dinheiro. Eu trabalho pelas vidas, mas a gente precisa de dinheiro. Precisamos. As coisas no mundo são feitas com dinheiro. Então, que o Senhor te levante hoje, como aquela viúva que não tinha nada, só tinha um prato de comida. E talvez hoje você está me ouvindo falar, Danilo, mas eu sou uma pessoa muito pobre, eu ganho um salário mínimo, ou nem salário mínimo eu ganho, eu estou desempregado e ganho Bolsa Família. Talvez Deus queira te levantar como aquela viúva, que só tinha um prato de comida, mas Deus falou, é ela que vai sustentar o ministério do profeta Elias. Irmão, quando Deus foi sustentar Elias, ele não foi atrás de um empresário, de um rei, ele escolheu uma viúva que estava passando fome. Por quê? Porque quando Deus te usa, querido, para sustentar a obra dele, ao mesmo tempo, aquilo é uma porta para que a multiplicação entre na sua vida. Aquela mulher deu o prato de comida para Elias, ao invés de se enxergar como uma necessitada, ela agora era uma mantenedora do ministério de Elias. E o que aconteceu? Multiplicação começou a operar na vida daquela mulher. Então talvez você não consiga se enxergar hoje como um mantenedor de um ministério, mas eu quero te dizer que Deus te enxerga, não como um necessitado. Você acha que Deus, querido, dono do ouro e da prata, ele enxerga os filhos dele como pessoas necessitadas? Não. Deus te enxerga como um provedor. E a hora que você começar a se enxergar como um provedor, você vai começar a semear e você vai começar a colher. E você vai ver que, à medida que Deus confia em você, porque aquilo que vem na sua mão você não retém, você semeia, Deus vai começar a confiar mais, coisas maiores nas suas mãos. Amém, querido? Deus te abençoe.